Olá, eu sou Júnia Tolentino e nesse vídeo iremos aprender sobre o iluminismo. Vamos lá? E aí, vocês já ouviram falar sobre o que foi o iluminismo? Bem, o iluminismo ele foi um movimento intelectual ocorrido entre os séculos 17 e 18, e também nos referimos a esse movimento como ilustração ou esclarecimento. Daí, quando a gente pensa nesse movimento, logo vem à nossa cabeça a imagem de uma luz, ou especificamente uma lâmpada, que significa ideias, pensamentos que eram diferentes de tudo que eles estavam vivendo naquele período. A partir da segunda metade do século XVIII, a crise do antigo regime se intensificou. A burguesia, apoiada pelo campesinato, passou a questionar os privilégios do clero e da nobreza. No campo econômico, as relações sociais, ainda predominantemente feudais, travavam o desenvolvimento do capitalismo. Dentro desse contexto de crise social e inconformismo, os intelectuais procuraram respostas e soluções para os problemas da época. Foi nesse contexto que os representantes do iluminismo queriam combater a ignorância, o despotismo, mais precisamente o antigo regime, como era conhecido o absolutismo, e queriam divulgar o conhecimento científico, a fim de possibilitar o progresso humano. Afinal de contas, onde surgiu esse movimento? Apesar de atingir vários países da Europa, foi na França onde teve o maior número de representantes, onde até mesmo a capital, Paris, ficou conhecida como Cidade das Luzes. Espera aí, não é porque ela tinha muita luz, não, que ela era muito iluminada, não, viu, gente? Espera aí. Em suma, Paris se tornou o berço da boa educação e nascimento de boas ideias, atraindo artistas, filósofos, professores, dentre outros inúmeros intelectuais. E por que a gente tem que estudar esse movimento? Pois é, as ideias iluministas, elas vão influenciar vários outros movimentos, como a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos e até mesmo aqui no Brasil, com a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. E essas ideias elas vão chegar até os dias atuais. Por exemplo, a nossa forma de governo, que é dividida em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, criadas por Montesquieu. Mas, afinal de contas, quais foram as principais características desse movimento? A primeira delas é o uso da razão. Os iluministas acreditavam que deviam usar a razão para combater o misticismo e o obscurantismo que acreditavam viver naquela época. A segunda é a noção de progresso. A mentalidade do período era de que o homem deveria enfrentar os problemas e ir em busca do progresso. A terceira característica foi o caráter pedagógico. Os iluministas acreditavam na educação, ciência e filosofia para combater a ignorância humana. Outra característica era o pensamento laico. Criticavam a religião, principalmente a Igreja Católica, que impunha crenças irracionais a fim de manter os homens submissos. Mas vale lembrar que a maioria dos filósofos acreditavam em Deus como força infinita. E a última característica, os iluministas eles eram críticos ferrenhos do antigo regime, isso mesmo, do absolutismo e da sociedade hierarquizada da época, que era dividida em 3 classes sociais, conhecidas também como estamento, sendo o clero e a nobreza privilegiadas e o terceiro estado oprimido. Os iluministas, eles pregavam as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, que iremos ver depois como lema da Revolução Francesa. Resumindo, os iluministas, eles combatiam o misticismo, a ignorância, o absolutismo, a Igreja Católica, a intervenção do Estado na economia, os privilégios e as tradições. O iluminismo ele teve vários representantes, entre eles Voltaire, Rousseau, Montesquieu, John Locke. Afinal de contas, quais foram as ideias defendidas por eles?
Voltaire, ele era crítico ferrenho do absolutismo e da Igreja Católica. Defendia um governo em que o soberano respeitasse as liberdades individuais. Já Rousseau, em uma de suas principais obras, O Contrato Social, defendia um Estado que ofereceria aos seus cidadãos um regime de igualdade jurídica, por meio da contemplação da vontade geral do seu povo. Ou seja, o povo escolhia o seu governante e esse deveria governar em benefício do povo. Se ele não atendesse o desejo da maioria, o povo tinha o direito de derrubá-lo do poder. Uma de suas frases mais célebres é: o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Já John Locke defendia o direito natural, onde o direito à vida, à liberdade e à propriedade eram inalienáveis. Por último, temos Montesquieu, quem, em O Espírito das Leis, criticou o absolutismo e defendia a divisão dos três poderes, em executivo, legislativo e judiciário, que deveriam ser harmônicos e nunca se sobrepor ao outro. Dentro do contexto do iluminismo, vai surgir um movimento percussor das enciclopédias modernas, organizados por Diderot e D'Alembert. Eles criaram a enciclopédia com 33 volumes, abordando vários temas produzidos na época, desde literatura, a filosofia, a política e a economia. Esse movimento vai ser responsável pela disseminação de grande parte do conhecimento produzido no período. O iluminismo vai se espalhar e vai influenciar vários governantes europeus, que vão começar a colocar as ideias iluministas em prática. Esses governantes ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos. E como exemplo temos o Marquês de Pombal, em Portugal, Frederico II da Prússia, Catarina Grande da Rússia. O iluminismo, ele não vai ficar restrito somente ao campo político, científico e cultural. Ele vai chegar também à economia e vai ficar conhecido como liberalismo econômico. No liberalismo econômico, os iluministas, eles condenavam a intervenção do Estado na economia. Eles pregavam a liberdade econômica e a formação de um livre mercado. A intervenção do Estado limitava o desenvolvimento das atividades econômicas. Dentro do liberalismo econômico, vão surgir duas correntes principais. Na França, vemos os fisiocratas. Como principal representante da escola na França, temos Quesnay, que defendia que a riqueza de uma nação vinha da natureza, vinha da terra. Já na Inglaterra, a escola clássica teve como principal representante Adam Smith, que em sua obra A Riqueza das Nações, defendia que o trabalho era a base de toda a riqueza de uma nação. E, por último, e para fechar, gente, como podemos ver, as ideias defendidas pelos iluministas acabaram virando, inevitavelmente, burguesas, uma vez que a burguesia viu nessas ideias uma premissa filosófica de combate ao absolutismo, mercantilismo e da religião presentes na época. Por hoje é só, e até a nossa próxima aula. Tchau! Olá, alunos! Preparados para mais uma aula de ciências? Então venham comigo nessa. Hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre metabolismo celular. O que seria isso? Metabolismo é um conjunto de reações que são capazes de fornecer energia para os seres vivos. E hoje nós vamos conhecer 3: fotossíntese, respiração e fermentação. Fiquem atentos na explicação. Vejam só, para que os seres vivos precisam de energia? Para realizar todas as suas atividades, como pensar, respirar, reproduzir, crescer. Para aqueles que conseguem se locomover, locomoção, né? Então, todas as atividades dos seres vivos necessitam de energia para poder acontecer. E qual seria, então, essa fonte de energia? Nada mais, nada menos do que o alimento.
É do alimento, é dessa fonte de energia que os seres vivos conseguem, obviamente, retirar energia para realizar todas as suas atividades. Mas como isso acontece? E eu vou um pouco mais longe. Como as plantas são capazes de obter esse alimento e como elas são capazes, então, de, consequentemente, retirar a energia desse alimento. Pensem um pouquinho comigo. As plantas, elas são seres vivos que conseguem produzir o próprio alimento. E será como elas fazem esse processo? Alguns alunos, quando eu faço essa pergunta, falam comigo: as plantas se alimentam da água, elas se alimentam da terra. Não, as plantas realizam um processo conhecido como fotossíntese. É por meio dele que elas conseguem produzir o próprio alimento e retirar a energia dele. Vamos na origem da palavra para nós entendermos melhor sobre isso? Foto significa luz. Síntese significa produção. Então, é a produção de um alimento por meio da luz, com o auxílio da energia luminosa. E é isso que vai acontecer. Observem esse esquema que eu coloquei aqui para vocês. Ele representa todo o processo de fotossíntese. Vejam só, para que esse processo ocorra, a planta ela absorve pelas raízes água e sais minerais. Essa água ela vai subir e ela vai encontrar com quem lá nas folhas? Ela encontra com uma substância que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. É o gás carbônico. O gás carbônico, ele consegue entrar pelas folhas das plantas através de pequenos poros, pequenos buraquinhos conhecidos como estômatos. Acontece que essa água, ela consegue se combinar com o gás carbônico por meio da energia luminosa. E através dessa combinação é produzido o quê? É produzido glicose, digamos assim, açúcar, né? E produzido também oxigênio. Essa glicose, a planta utiliza como seu alimento e retira a energia dela. E o oxigênio, uma parte dele, ela usa para poder respirar e a outra, ela libera para a atmosfera, para que os outros seres vivos possam respirar também. Clorofila. O que a clorofila tem a ver com esse processo todo? O que é clorofila? Clorofila é o pigmento que dá cor verde às folhas das plantas. Mas, além de dar essa cor verde, a clorofila ela participa ativamente do processo de fotossíntese. É porque ela é capaz de captar os raios de luz, a luminosidade, para que todo o processo de fotossíntese ocorra. Vamos resumir o processo de fotossíntese em uma equação? Essa é a equação geral da fotossíntese. É uma representação do processo de fotossíntese. Vejam só, acompanhem aqui comigo. Nós temos lá gás carbônico, representado por CO2, não assustem, tá? CO2 é a fórmula química que representa o gás carbônico. Aos poucos vocês vão aprendendo melhor sobre isso. O gás carbônico ele se combina com a água é representada. Qual a fórmula química da água? H2O. Nada mais, nada menos, são os elementos químicos que formam a água. Na presença da energia luminosa, né, e da clorofila, que vai captar essa energia luminosa, ocorre a produção de glicose, açúcar, C6H12O3, fórmula química da glicose, e também ocorre a produção de oxigênio, O2. Sejam bem-vindos à equação geral da fotossíntese. E muitos alunos me perguntam: professora, outros organismos realizam fotossíntese? Sim, as algas elas também são capazes de realizar fotossíntese. E alguns tipos de bactérias conhecidos como cianobactérias. Então, eu coloquei aqui alguns grupos para vocês conhecerem. Ali nós temos as clorofícias, também conhecidas como algas verdes, lembrando que elas habitam ambientes aquáticos. Nós temos aqui as feófitas, conhecidas como algas pardas, e essas são as cianofícias ou cianobactérias. Aqui, pessoal, eu já vou entrar um pouquinho com vocês na respiração.
né, que é o segundo processo que nós vamos estudar hoje. E eu já vou fazer aqui uma comparação entre os processos de fotossíntese e respiração, porque eles estão interligados. Deixa eu adiantar um pouquinho para vocês. Vejam só. Lá no processo de fotossíntese, como vocês estão observando no desenho, através da participação da energia luminosa, gás carbônico entra e oxigênio é liberado. É isso que acontece. Gás carbônico entra, se mistura com a água, produz glicose, oxigênio, o oxigênio é liberado. Na respiração, observem comigo que interessante. O oxigênio ele vai entrar, porque a planta ela vai usar esse oxigênio para poder quebrar a glicose para obter energia, e nessa quebra, por meio dessa quebra, vai ser produzido gás carbônico e água, e esse gás carbônico, então, irá sair. Quero dar só uma dica para vocês. Vocês estão vendo aqui respiração? Luz. A respiração, ela não depende da luz para acontecer, tá? Ela pode acontecer o dia todo. Olhem só, chegamos onde eu queria, exatamente. Aqui eu tenho as duas equações. Aqui, na parte de cima, nós temos a equação da respiração celular e na parte de baixo nós temos a equação da fotossíntese. A respiração celular, ela consiste em quê? Não confundam respiração celular com respiração pulmonar. Eu não estou falando de entrada de ar nos pulmões. Eu estou falando da respiração que ocorre dentro de cada uma das nossas células. Na respiração celular, o oxigênio ele entra e ele encontra a glicose, C6H12O6, glicose. Quando o oxigênio ele encontra a glicose dentro das nossas células, ele consegue quebrar essa glicose. E por meio dessa quebra, é liberado grande energia para nós e também é produzido gás carbônico e água. O que nós e as plantas, por exemplo, vamos fazer com esse gás carbônico? Liberar. Então, o que a equação está te mostrando? Que, por meio da participação do oxigênio, nós conseguimos quebrar a glicose, que é a fonte energética, e conseguimos produzir gás carbônico e água. Então, o processo de respiração absorve gás oxigênio e libera gás carbônico. E a fotossíntese? Vamos aqui, observem essa equação aqui da fotossíntese. Vocês estão observando que a equação da fotossíntese ela é o contrário da equação da respiração? É porque são processos que são interdependentes. Então, vejam só, aquele gás carbônico e aquela água ali, produzido na respiração, o que vai acontecer? A planta vai absorver, ela precisa dele. Então, ela absorve o gás carbônico, absorve a água, por meio da energia luminosa, produz glicose e oxigênio, uma parte ela vai liberar. Certo, pessoal? Agora, tem um detalhe. Vocês sabiam que a respiração ela pode ocorrer por meio de dois processos diferentes? Nós vamos ter o processo aeróbio e o processo anaeróbio. No processo aeróbio, nós temos a utilização do gás oxigênio para quebrar a fonte energética, para quebrar a glicose. Já no processo anaeróbio, não usa gás oxigênio para fazer esse processo. Professora, quem é que não usa gás oxigênio na respiração celular? Um exemplo muito típico são os fungos e as bactérias. E um exemplo um dos processos de respiração anaeróbica é a fermentação. O que é a fermentação? O ser vivo, ele vai conseguir se alimentar daquela fonte energética, por exemplo, se alimentar da glicose, sem utilizar gás oxigênio. Ele consegue realizar essa quebra, obter energia, sem utilizar oxigênio. E por isso que nós temos os organismos fermentadores, e por meio desses processos de fermentação, nós temos algo benéfico para nós, que é o quê? A produção de alguns alimentos. Né? Nós temos, por exemplo, os pães e os bolos, e também alguns alimentos derivados de leite, como queijos, são produzidos por meio do processo de fermentação, tá certo? Olha só, eu coloquei para vocês um tipo de fermentação que é a fermentação alcoólica. A fermentação alcoólica, ela ocorre, por exemplo, na produção
de pães, de bolos e também na produção de algumas bebidas, tá certo? Como o vinho, por exemplo. Então, vejam só, observem comigo aqui o esquema. Olha, eu tenho lá a fonte energética. Qual que é a fonte energética? Açúcar. Na presença dessa fonte energética, eu coloquei uma levedura. Levedura, pessoal, é um tipo de fungo. É o que nós chamamos de fermento biológico. Então, o fermento biológico, que às vezes você já viu aí alguém da sua família utilizando para fazer um bolo, para fazer o pão, ele é um tipo de fungo. Ele é uma levedura, ele é um ser vivo. Quando ele entra em contato com o açúcar, ele começa a se alimentar desse açúcar, a quebrar esse açúcar, e começa a produzir o quê? Álcool e gás carbônico. Sabe o que acontece? Quando leva-se a massa ao forno, o álcool ele vai evaporar. E por que a massa vai crescer? Devido a essa liberação de gás carbônico. Essa é a fermentação alcoólica. Vamos ver como isso acontece na prática? Vamos para o nosso Minuto Experiência? Minuto Experiência. Agora, eu vou fazer com vocês um experimento que vai demonstrar como ocorre a fermentação, o processo de fermentação. Para isso, nós vamos precisar de uma bexiga de balão, fermento biológico, e devemos lembrar que o fermento biológico, ele é um tipo de fungo, certo? Vamos precisar de 250 ml de água morna, lembrando que se vocês não possuem o medidor, vocês podem simplesmente basear na garrafinha de água mineral, né? 500 ml, metade dela, 250 ml. Então, nós vamos usar metade dessa garrafinha aqui de água morna, certo? Vamos precisar de açúcar, cerca de 2 colheres de açúcar. Para ajudar o nosso experimento, vamos precisar de um auxílio, de um funil, mas se você não tiver, dá para ir colocando com jeitinho. E uma colher. Então, o que vamos fazer agora? Prestem bem atenção. Aqui eu vou pegar o açúcar, vou colocar o açúcar primeiro, pessoal, para a gente não fazer bagunça aqui, tá certo? Então, nós vamos colocar aqui, logo na garrafinha, as 2 colheres de açúcar. Deixa eu arrumar aqui a mesa. Vamos colocar aqui 2 colheres de açúcar. Então, nós temos aqui 1, 2, certo? Vamos colocar agora os 250 ml de água morna, ou seja, metade dessa garrafinha aqui de água morna. Ok? E vamos colocar o tão famoso fermento biológico, que é um tipo de fungo. Vocês vão encontrar em padarias, em supermercados. Esse sachêzinho tem 10 gramas, nós vamos usar 5 gramas, tá? Para essas medidas que eu trouxe para vocês, nós vamos precisar de 5 gramas, ou seja, metade desse sachêzinho aqui. Então, vamos cortar aqui o nosso sachêzinho de fermento biológico. Vamos colocar metade aqui na nossa garrafinha, tá certo? Mais um pouquinho. Isso, nós já temos metade. E vamos misturar um pouco. Misturar um pouco. E aí, estão pensando o que vai acontecer nesse experimento? Pensem bem, coloquei fermento biológico, coloquei açúcar, água morna e agora vou colocar a bexiga de balão aqui. Olhem só o que eu vou fazer. Agora, nós vamos aguardar cerca de meia hora. Pensem bem, será o que vai acontecer com a bexiga de balão? Aguardo vocês para o nosso resultado. Então, alunos, olhem só o nosso resultado começando a acontecer.
O nosso balão simplesmente encheu. E isso aconteceu porque o fungo que colocamos aqui, o fermento biológico, se alimentou do açúcar sem usar oxigênio, via de respiração anaeróbio, que como eu expliquei para vocês, é chamado de fermentação, e produziu gás carbônico e álcool. É um tipo de fermentação que chamamos de fermentação alcoólica. E é o gás carbônico que faz o balão encher. Legal, não é? E agora, vamos fazer o resumão da nossa aula de hoje? Bem, nós vimos que os seres vivos precisam de energia. Nós vimos também que a fotossíntese, ela pode ser considerada um processo que converte energia luminosa em energia química. Como assim, professora? Vocês viram comigo que através da absorção de energia luminosa, nós conseguimos produzir glicose. E essa glicose vai servir como fonte de energia. Por isso, conversão de energia luminosa em energia química. Vimos que outros seres vivos, como algas e cianobactérias, também são capazes de realizar fotossíntese. Vimos que a glicose produzida na fotossíntese, ela é como se fosse um combustível, porque ela é uma fonte energética. Vimos que a respiração celular, ela consiste na quebra da glicose e na liberação de energia. Vimos que a respiração, ela pode acontecer por meio de dois processos: processo aeróbio, processo anaeróbio. Processo aeróbio usa oxigênio, processo anaeróbio não usa oxigênio. E vimos que a fermentação é um processo anaeróbio de produção de energia. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Aguardo vocês e até a próxima. Olá, eu sou a professora Dani Lima e nós vamos falar um pouco agora sobre textos jornalísticos. E, para falar de textos jornalísticos, nós temos que falar que a matéria-prima do jornalismo, que é a notícia. Então, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o que é uma notícia. A gente tem algumas definições. A primeira definição é uma informação sobre a situação atual ou um acontecimento recente, uma coisa nova, uma novidade. Ou pode ser também uma informação e conhecimento sobre algo ou alguém. Agora, bem no campo jornalístico, esse jorne aqui significa jornalístico, no campo jornalístico, é um relato de fatos e acontecimentos atuais de interesse público, veiculado em jornal, televisão, rádio e revista. Então, o que a gente tem que gravar sobre notícia? Que é uma coisa atual, é uma novidade, porque ninguém quer uma notícia velha, ninguém gosta de uma coisa que já passar a saber de uma coisa que já passou. Então, para ser uma notícia interessante, a gente tem que trabalhar com a novidade, com uma situação atual e que é de interesse público e é um relato sobre os fatos que estão acontecendo, tá certo? Novidade que é relatada para alguém e tem que ter um interesse público. Agora, algumas características sobre a notícia. A notícia, ela é um gênero textual jornalístico e não é um gênero literário, ou seja, ela trabalha com a objetividade apenas com informações sobre o fato. Não tem opinião. A notícia, ela trabalha simplesmente com passar a informação sobre o fato. E ela está super presente no nosso dia, principalmente nos meios de comunicação. É um texto informativo sobre um tema atual ou sobre um acontecimento atual, que é veiculada pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádio, dentre outros meios de comunicação. E o teor, o conteúdo da notícia é informativo. Então, o que tem que ter numa notícia? Informação.
Pode ser textos descritivos, o que é descritivo? Apenas falar sobre alguma coisa, ou narrativo, e pode ter os dois ao mesmo tempo, né? Em geral, é uma mescla de descrição com narração. E apresenta um tempo, um espaço e as personagens envolvidas nesse fato que aconteceu. Então, quando a gente fala de notícia, a gente fala de coleta de informação para poder saber o que está acontecendo, os fatos que estão aí para serem contados. Desses fatos, tem que haver uma investigação para saber a veracidade dos fatos, para poder fazer com que esses fatos sejam passados da forma mais verdadeira possível, uma estruturação dessa forma de ser passado, da notícia, porque não vai passar uma notícia de qualquer jeito, tem que passar de uma forma que seja mais clara e mais atraente e mais compreensível para o leitor. E divulgar, porque não adianta só fazer a notícia sem divulgá-la. Então, quando a gente coleta as informações, nós temos que estruturar essas informações para podermos divulgá-las. Então, como que é uma estrutura básica de uma notícia? Aqui, nós temos um modelo de uma notícia, para a gente poder começar a visualizar como que isso estrutura. Mas vamos analisá-la parte por parte dessa notícia aí. A primeira parte da notícia que nós temos é o título, né? Como a maioria de todos os textos, nós temos um título. E o título principal da notícia, ele é chamado de manchete. É o título que sintetiza o tema que vai ser abordado. Já bate lá, igual nesse caso aqui, qual é o nosso título principal? Pfizer entrega ao Brasil 936 mil doses da vacina contra a Covid nessa quarta-feira. Então, esse aí já é o tema da notícia. Você já tem algumas informações sobre o que vai tratar essa notícia. Mas, geralmente, abaixo desse título principal, que a gente chama de manchete, nós temos um subtítulo, um título auxiliar, que ele é um pouco maior, às vezes, pode ser menor também, mas, no geral, ele é maior, e aí ele explica um pouco mais sobre o que vai falar. Vai trazendo a notícia, vai crescendo a quantidade de informações. Então, no subtítulo, coloca um pouco mais de informações para poder auxiliar o entendimento do título principal. Traz um recorte um pouco maior do assunto que vai ser explorado na notícia. E nesse subtítulo nós temos: segunda remessa da semana desembarca no aeroporto de Viracopos e será o 10º lote enviado ao Ministério da Saúde. Na terça, o terminal recebeu 526,6 imunizantes. Então, primeira coisa da notícia que a gente tem, olha lá, o título e o subtítulo. O título principal a gente chama de quê? Manchete. Então, quando falar manchete, você vai lembrar de quê? O título principal de uma notícia. Depois que a gente tem os títulos, o que a gente geralmente tem no texto? Primeiro parágrafo. E na notícia, o primeiro parágrafo ele é de extrema importância. Tanto que ele tem um nome especial, ele é chamado de lead. Então, nesse primeiro parágrafo, tem uma introdução da notícia. E esse primeiro parágrafo vai responder aquelas perguntas básicas, que são super importantes, essenciais para interpretar um texto e para produzir um texto, que são o que aconteceu, quem que estava envolvido, onde aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Então, são 6 perguntas: quem, o que, onde, quando, como e por quê, que já no primeiro parágrafo da notícia, chamado lead, nós temos que já responder essas perguntas. Então, é um parágrafo em que todas as informações estão contidas na notícia deverão aparecer. É uma ferramenta muito importante para despertar a atenção do leitor para a leitura da notícia. Por quê? Lá, a manchete chamou Pfizer, vacina. Depois, o subtítulo já começou a explicar um pouco mais. Chegou no aeroporto. E, no primeiro parágrafo, já tem mais informações, que são
A farmacêutica americana Pfizer entrega ao Brasil, nesta quarta-feira, o 10º lote da vacina contra a Covid-19. A remessa de 936 mil doses está prevista para chegar ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo, às 19 horas. Na terça, o terminal recebeu a primeira entrega da semana com 526,5 mil imunizantes. Então, foi crescendo a quantidade de informações a partir do momento. Vamos dar uma analisada nessa lide aí, em questão das perguntas. Então, a primeira pergunta, o que aconteceu? Aconteceu que a farmacêutica americana Pfizer entregou ao Brasil o quê? Um lote de vacina. Então, ó, a entrega do lote de vacina contra o Covid. E quem que entregou? A Pfizer. Onde que aconteceu isso? No Brasil. Quando? Aí nessa notícia tem a hora, que foi às 19 horas do dia 9 de junho. E como geralmente, a gente fala mais uns detalhes sobre o que aconteceu, dá mais informações. Entregue de uma remessa de 936 mil vacinas da Pfizer no Brasil no dia 9/6. Por quê? Porque o Brasil ele está nesse processo de vacinação e ele tem um convênio em que a Pfizer tem que entregar algumas vacinas no Brasil. Certo? Então, nós encerramos por aqui essa aula e nos vemos na próxima aula. Olá, eu sou Júnia Tolentino e nesse vídeo iremos aprender sobre o que é história, fontes históricas e o trabalho do historiador. E aí, vamos lá? Afinal, para que serve a história? Sabemos que muitos por aí aprenderam que a história é importante para que não cometamos os mesmos erros do passado, para que tenhamos a oportunidade de organizar o agora e o que está por vir de um modo mais seguro. Seria correto dizer, então, que a compreensão do passado não nos levaria a cometer os mesmos erros hoje e no futuro? Se fosse assim, gente, se a gente levasse nessa lógica, Hitler não teria cometido os mesmos erros que Napoleão Bonaparte ao declarar guerra à Rússia. E nem teria ocorrido a Segunda Guerra Mundial, que foi um dos conflitos mais devastadores e desastrosos da nossa história. Na verdade, a história não tem essa missão salvadora de alertar o homem sobre os erros do passado, para que ele não cometa novamente. Sendo assim, a história, ela assume o papel de uma investigação de valores, das relações sociais, conflitos e outros vestígios que nos mostram a transitoriedade e a mudança de contextos em que os fatos históricos são consumados. Desse modo, podemos compreender que o homem e as sociedades que lutaram e sofreram na Primeira Guerra Mundial, eles não foram os mesmos que participaram da Segunda Guerra Mundial, onde podemos concluir que a história é a ciência que estuda a ação do homem ao longo do tempo e registra os acontecimentos do passado. Vale ressaltar que, para compreender histórias dos diversos povos de diferentes períodos, não podemos cometer o anacronismo. E, afinal, o que é o anacronismo, gente? Nós devemos deixar a nossa visão de preconceitos e opiniões de lado para que possamos interpretar e compreender os acontecimentos de maneira a respeitar as características de cada tempo.
Para o estudo da história, o papel do historiador é de fundamental importância, gente, pois é ele o profissional que tem como missão investigar, escrever e analisar a história. O trabalho do historiador é semelhante ao de um detetive. Ao investigar um caso, o detetive usa os vestígios deixados pelos envolvidos. Por exemplo, um fio de cabelo, um brinco, um diário e outros inúmeros objetos. O historiador age de forma semelhante ao detetive, utiliza todos os vestígios ou pistas disponíveis para construir um conhecimento sobre a trajetória de um povo, um grupo ou indivíduo. Esses vestígios produzidos pelo ser humano na sua passagem pela Terra são chamados de fontes históricas. Para realizar o seu trabalho, o historiador utiliza as fontes históricas. E afinal, o que são as fontes históricas? As fontes históricas são vestígios do passado que permitem ao historiador desenvolver a sua pesquisa e responda às questões referentes ao período estudado. Até por volta do século XIX, acreditava-se que o passado só poderia ser estudado por meio das fontes escritas oficiais, o que limitava o conhecimento histórico e a predominância de uma única visão de um acontecimento. Geralmente, a história sempre era vista do lado do vencedor e nunca do lado dos perdedores, gente. As fontes históricas são muito importantes para o trabalho do historiador e elas são divididas em fontes históricas escritas. Aqui nós vemos o exemplo de um livro, gente. Fontes históricas materiais. Aqui a gente vê um monumento. Fontes históricas orais. Aqui a gente vê uma avó conversando com os netos, provavelmente, relatando as suas vivências, as suas experiências. As fontes históricas iconográficas. Aqui a gente vê um belo quadro, famosíssimo, a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. A função do historiador é tentar reconstruir os fatos com a ajuda das fontes históricas. Lembrando que elas só se tornam fontes a partir do momento que um objeto de estudo para o historiador. Mas vale destacar que cada historiador tem a sua visão do que aconteceu, de acordo com seus conhecimentos e sua maneira de ver o mundo. Portanto, podemos concluir que o mesmo acontecimento, ele pode ter várias interpretações, pois a história é um campo de estudo que permite variadas interpretações. É um campo vasto, muito amplo. A história não é um campo de conhecimento isolado, gente. O historiador, ele necessita da ajuda de profissionais de outras áreas, como os arqueólogos, os geógrafos, os antropólogos, os biólogos, entre outros inúmeros profissionais que contribuem com o trabalho do historiador. Os arqueólogos, por exemplo, estudam os grupos humanos por meio dos vestígios materiais deixados por eles, como restos de casas, objetos, pinturas feitas nas paredes das cavernas. Ao estudar aquele objeto, o arqueólogo ele vai compreender como vivia aquela sociedade naquele determinado período. Assim, o trabalho do arqueólogo ele vai contribuir para o historiador aumentar o seu conhecimento sobre os seres humanos e sua trajetória ao longo do tempo. O trabalho do historiador é bastante instigante, pois lida com temas e assuntos relacionados a acontecimentos que, em sua grande maioria, ocorreram muito tempo antes do nascimento dele, e sua função é interpretar os acontecimentos históricos. Cabe, portanto, ao historiador interpretar sociedades humanas do passado
e não apenas narrar os fatos, datas e personalidades. O papel do historiador, gente, ele é muito mais amplo. Vale lembrar que a história não é feita apenas pelos grandes personagens, reis, generais, presidentes, mas por todos nós, isto é, por pessoas como eu, você, seu colega e todos ao nosso redor. Assim podemos dizer que eu e você, artistas na televisão, os políticos e todos ao nosso redor, somos sujeitos da história. Nós participamos da construção da história. Por hoje é só, pessoal. Encerramos a nossa aula e até a nossa próxima. Beijos, tchau!